Santa Joana d'Arc nasceu na festa da Epifania, 6 de janeiro de 1412, no contexto da Guerra dos 100 Anos. A França estava dividida basicamente em duas facções, uma revolucionária e outra do Reino Legítimo. O Duque de Orleans foi assassinado em 1407, e isso gerou uma nova guerra civil, que permitiu outras invasões inglesas. Deus, então, suscitou uma santa para impedir que sua filha mais velha, no caso a França, caísse futuramente no domínio inglês e fosse levada posteriormente ao cisma com Henrique VIII. Na vila de Domremy, casaram-se Jacques d'Arc e Isabelle Romée. Jacques era um fazendeiro, e Isabelle, dona de casa, ensinou todos os seus ofícios domésticos, principalmente a costura, para sua filha Joana. Joana ouvia a missa com muita piedade e meditava com muita dedicação, principalmente nas histórias dos santos que ouvia do padre no sermão da missa. Ela não foi na escola, nem sabia ler ou escrever. Sua vila, Domremy, foi invadida e saqueada por ingleses, e ela percebeu que a paz só viria com a afirmação da soberania de seu reino. Para auxiliar sua mais nova santa na missão, Deus enviou companheiros, São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, que lhe apareciam frequentemente. Depois, apenas as vozes continuaram a lhe orientar. A única recompensa, e isso foi atestado no seu julgamento depois, a única recompensa que havia pedido a São Miguel por seus trabalhos foi a salvação da sua alma. Santa Joana liderou o exército francês, ainda jovem, uma criança, um adolescente, mas nunca usou sua espada, qual ela foi treinada ali por um breve período de tempo, senão uma vez, para quebrá-la nas costas de uma mulher mal intencionada, que queria levá-la ao pecado e não a deixava em paz. Para liderar o exército de Carlos VI, ele quis testá-la para ter certeza que seus dons extraordinários, tudo que ela manifestava, não se devia a ela ser uma bruxa, como era acusada, ou muito menos uma herege, que desacreditaria o seu reino. Foi levada a Poitiers para ser examinada por teólogos, e eles a encontraram isenta de qualquer mancha. Era uma filha leal da igreja. Em algumas cartas que ela chegou a escrever para enviar para as outras tropas, ela assinava La Pucelle, ou seja, a donzela. Carregava com ostentação uma bandeira branca com os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Essa era sua arma e seu estandarte. Ela proibia os seus soldados de usarem o nome de Deus em vão. Também proibia, tanto quanto possível, as batalhas nos domingos e fazia com que eles se confessassem com frequência. Se algum inimigo também caía em batalha, fazia-lhe com que eles se confessassem amigos e inimigos. O mais importante, a lei suprema da igreja, ela sabia, a salvação das almas. Joana era tão dócil ao Espírito Santo que sua festa cai muito bem nessa novena de Pentecostes. Muitas vezes ela nem percebia o que havia feito, nem tinha noção da grandeza de suas obras. Perguntada certa vez pelos seus inquisidores ali, ilegais, quem era o Papa verdadeiro, ela chegou a responder, olha, como assim, quem é? Tem mais de um? Depois perguntada novamente, ela respondeu, porque na época tinham 3 homens que se diziam papas, o Martinho V, Clemente VIII e Bento XIV. E ela dizia, Nosso Senhor, o Papa, mora em Roma. Quando perguntada coisas que não se referiam a ela, mantinha o silêncio. Quando perguntada se estava em estado de graça, ela respondia. A única resposta possível, né? Porque se ela dissesse que sim ou que não, poderia ser julgada ali e condenada. Ela dizia, se estou, que Deus me mantenha nele. Se não estou, que Deus me coloque nele. Realmente ela se confessava quase todos os dias, e sua principal dor era não ter a missa enquanto estava na batalha. Quando perguntada se ela obedeceria à igreja militante, o bispo que não estava na sua jurisdição se dizia ser a igreja militante, ela dizia que sim, se submeteria à igreja, desde que não fosse algo impossível. Ela disse que obedeceria, mas que Deus deveria ser obedecido primeiro. E ela nunca ofendeu seus superiores. Ela dizia que obedecia suas vozes, que era, sim, enviada por Deus, e alertava o bispo de Beauvais que ele estava em perigo de perder a sua alma, porque ela era enviada por Deus, e que suas vozes não pediam que ela fizesse nada contra a vontade de Deus. No dia 17 de julho de 1429, Carlos foi coroado na Catedral de Reims, com todos os outros monarcas franceses. Como a invasão ainda não tinha acabado, ela chegou a ser capturada em Compiègne e foi presa. As vozes a avisaram que essa captura seria uma longa prisão. Mas, como ela era humana, jovem, mulher, ficou com medo, sabia que seria vendida aos ingleses e a sua pureza ali estaria em perigo. Por medo, ela desobedeceu suas vozes,
que diziam que estaria tudo bem, né? Que ela seria protegida. E pulou da torre para fugir. Ela quase morreu nisso. Ela preferia morrer mesmo do que ter sua pureza violada. É uma coisa que nós podemos meditar, né? Nesse tempo de invasão, de saque da igreja, de ameaças, muitas pessoas agem com medo e desobedecem a Deus. Ela acabou sendo presa novamente. Eventualmente foi julgada pelo bispo de Beauvais, que não tinha jurisdição para julgá-la. Ele não era a igreja militante. Todo o processo foi ilegal. Apesar de sempre avisar esse bispo que ela estava fazendo a vontade de Deus e que ele, o bispo, estava correndo o risco de ir para o inferno por causa desse julgamento ilegal, ela acabou sendo injustamente condenada por esse bispo que abusava da sua autoridade. Ela, novamente, foi questionada se obedeceria à igreja. Se não quer obedecer à igreja, obedeça à igreja que nós te daremos o viático, né, a Eucaristia. Ela disse que sim, obedeceria à igreja. Pediu então que fosse enviada a Roma para ser julgada. Porém, ela pediu para ser julgada em Roma, ou seja, submeter-se à igreja, ela foi enviada para a fogueira. No dia 30 de maio de 1431, ela foi queimada. 25 anos depois, o rei Carlos pediu um novo julgamento. E nesse, Joana e toda a sua família foram exoneradas das acusações. Todo o processo foi tido como ilegal, foi declarado nulo. Em 1920, ela foi canonizada solenemente pela Igreja, pelo Papa São Pio X. O cardeal São John Henry Newman nos ensina que toda geração, toda idade, toda era tem um tipo, uma imagem, uma figura, né, algo que prefigura aquilo que está por vir. São João da Cruz, também carmelita, diz que Deus fez toda a terra, para ser um palácio para a sua igreja. O beato Francisco Palau diz que a igreja é a senhora do universo. Deus, portanto, criou o mundo para servir a igreja. E a história do mundo deveria ser, na verdade, a história da igreja. Esse é o foco de Deus aqui na terra, seus eleitos. Um desses tipos da igreja, portanto, é Santa Joana d'Arc. Os carmelitas sempre foram devotos dela. Vemos aqui, citei São João da Cruz, o beato Francisco Palau. Nós temos uma foto de Santa Teresinha, encenando ali a vida de Santa Joana d'Arc, né? Especialmente Santa Teresinha era devota dela. Santa Joana d'Arc era virgem e pura. Assim também é a igreja. O beato Francisco Palau diz que viu a igreja. Eu vi a sua beleza, disse ele. Sempre jovem, sempre virgem, sem mancha. Santa Joana pavimentou o caminho para a coroação do rei e entrou em Ramos no dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. E o rei foi coroado no dia seguinte, 17. As monjas carmelitas de Compiègne, as mártires, morreram no dia 17, o mesmo dia 17 de julho. Santa Joana foi capturada em Compiègne. Assim também a igreja pavimentará o caminho do futuro grande monarca, profetizado por muitos santos. Este monarca restabelecerá a ordem do mundo sob Deus, sob a igreja. Na vida de Joana também vemos como os maus agiriam no futuro. O padre Frederick Faber disse: devemos nos lembrar que se todos os homens maus, manifestos, estivessem de um lado e os bons de outro, não haveria nenhum perigo para os eleitos serem enganados. Mas são os bons homens que farão o trabalho do anticristo, que crucificarão nosso Senhor novamente. Nisso consiste o engano, nos homens bons estando do lado errado. São João da Cruz também foi aprisionado, maltratado por seus próprios irmãos. Santa Joana foi presa e queimada pelos membros da igreja, talvez homens bons que estavam do lado errado. Santa Joana foi uma moça religiosa, chamada por Deus para entrar na política, mostrando-nos assim que é um erro moderno, dizer que a igreja e o Estado devem estar separados, Estado laico, cada um no seu canto. O poder espiritual deve estar sempre acima do temporal, assim como nosso corpo deve ser governado por nossa alma. O contrário é uma aberração. Ainda assim, Santa Joana foi condenada por um bispo, que, em vez de ser religioso, era político. Sempre é necessário um Judas para trazer a paixão da igreja e a nossa salvação, a salvação dos santos. Isso nos mostra que não devemos tentar consertar as coisas, fazer do nosso jeito, usurpar a autoridade, a não ser que tenhamos autoridade para isso, a não ser que Deus tenha nos autorizado a isso, através da nossa posição que Ele nos chamou. E não é o Estado que vai salvar a igreja, não é através de uma lei protegendo, sei lá o que, o patrimônio da igreja que vai nos salvar, não. No final, a igreja será aprisionada e morta, como Joana, como seu mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso trará o triunfo do rei, como no caso de Joana trouxe o triunfo do rei Carlos, como no final dos tempos trará o triunfo de nosso rei, nosso Senhor Jesus Cristo. No futuro, penso que, assim como aconteceu com o processo de Joana, também um Papa olhará para os nossos tempos e conduzirá a um novo julgamento, anulando tudo de errado que aconteceu nesses tempos e reabilitando a igreja perante todos.
restaurando todas as coisas em Cristo, como foi o lema de São Pio X. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.